Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre onde demônios não entram. Na palavra do Senhor em 2 Coríntios 6, 14 ao 15, olha o que está escrito. O templo do Deus vivo, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Então aqui na palavra do Senhor deixa claro que luz e trevas não se unem, são opostos. E um dos meus seguidores me fez uma pergunta falando assim: Dani, onde o demônio não pode entrar? Onde tem a presença de Jesus? Na palavra do Senhor em Marcos 2, 18 ao 22 está escrito que os discípulos de Jesus não jejuavam. Por quê? Porque eles não precisavam jejuar, o próprio Jesus, o próprio Deus estava ali no meio deles, então eles eram totalmente protegidos. Nenhum demônio ia chegar perto deles porque Jesus estava ali com eles. Então, onde tem a presença de Cristo, o demônio, ele não entra, ele não fica, ele não habita. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós somos templos espirituais. E em você vai habitar ou o demônio ou o Espírito Santo. Existe uma guerra no mundo espiritual e o bem e o mal não dividem o mesmo espaço. E eu quero dividir com vocês duas experiências que eu tive em relação ao demônio entrar e não entrar na minha casa. A primeira experiência foi com um amigo há alguns anos atrás. Eu orava muito dentro da minha casa, não é essa, é uma outra casa, que foi bem no início do meu ministério, e eu orava muito. Aquele primeiro amor, aquela coisa linda, sabe? Aquela intimidade com Deus. E aí, de repente, foram dois amigos na minha casa, tipo amigos que eu já conhecia há muito tempo, uma amiga e um amigo. Eles foram me visitar, tomar um café lá comigo. E eles eram tipo do mundão, eles não eram convertidos nem nada. E eu convidei eles para entrar. Quando eles entraram dentro da minha casa, os meus olhos espirituais já eram abertos. Então eu vi um vulto preto saindo do rapaz e ficando do lado de fora. E quando ele entrou, ele tomou café, a gente conversou, porque eu não faço acepção de pessoas. Eu tenho amizades com pessoas não cristãs também. E eu vi um vulto preto saindo desse rapaz e não entrou dentro da minha casa com ele. E eu lembro que na hora até fiquei com dó, eu não falei nada pra não assustar ele, eu tive sabedoria ali na hora. E eu lembro que a gente conversando, ele foi e falou assim pra mim: nossa, Dani, aqui a tua casa tem tanta paz, eu me sinto tão leve aqui, eu quase falei, mas eu não falei pra não assustar ele, né? E eu sei que ele sentiu aquela leveza, aquela paz, por quê? Porque aquele demônio que tava encostado nele saiu. Através dessa experiência, eu entendi que demônios não entram em lugares consagrados a Deus. Eles não entram. Eles não pisam. Uma segunda experiência que eu tive foi quando eu recebi uma moça na minha casa e eu orei por ela. E depois que eu orei por ela, manifestou o demônio dentro da minha casa e eu expulsei. E já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é sobre o demônio zombeteiro. Quando eu expulsei o demônio dessa menina, manifestou, saiu e ela foi embora. Porém, o demônio ficou dentro da minha casa, vagueando. E isso é bíblico. Na Bíblia diz, quando um demônio sai de alguém, ele fica andando em lugares áridos. Se ele foi expulso naquele local, ele fica por ali mesmo. Então é necessário a gente ter orações com sabedoria, com inteligência, com estratégia. Todas as vezes que você expulsar o demônio de alguém fora da igreja, porque você expulsar demônios dentro da igreja é uma coisa, ali você está no altar. E na Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar. E o fogo de Deus é o fogo consumidor, ele consome todo o pecado. Dentro da casa de Deus, dentro da igreja, quando você expulsa um demônio, o demônio não fica ali, porque a igreja é totalmente consagrada, tem o altar, é diferente, é o santo dos santos. Agora na nossa casa não é uma igreja. Você pode orar, consagrar. Aí vai a pergunta: Dani, por que no primeiro caso o demônio não entrou na sua casa e no segundo caso o demônio entrou? No primeiro caso, o demônio não entrou porque eu não expulsei. Para você expulsar o demônio, você precisa invocá-lo. Então, ele é obrigado a entrar na pessoa que ele estava usando, se manifestar para sair. E no primeiro caso, eu não expulsei. Assim que você expulsar o demônio de alguém, é necessário você fazer uma oração limpando o ambiente da tua casa e expulsando aquele demônio do ambiente da tua casa, mandando ele pro abismo. E a maior prova disso é que quando Jesus ele foi expulsar os demônios do endemoniado de Gadara, na Bíblia diz que aqueles demônios pediram para Jesus mandar eles para os porcos.
Ou seja, eles iam ficar vagando e eles queriam ter alguma morada. E na Bíblia diz que Jesus falou para aqueles demônios: vão para os porcos. E os demônios foram para os porcos e se lançaram no abismo. Ou seja, a melhor oração que você pode fazer é: Deus, pega todos esses demônios que foram expulsos, e se ficou algum demônio aqui na minha casa, que sejam todos expulsos desse ambiente e lançados no abismo em nome de Jesus. Você manda esses demônios para o abismo, amém? E no final dê a ordem repreendendo e decretando que eles não voltem para a mesma pessoa e não voltem para a tua casa também. Para expulsar demônios você tem que estar preparado, não é qualquer um que expulsa demônios. Para expulsar demônios você tem que estar na posição, você tem que ter uma vida de jejum, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter autoridade dada por Deus, você tem que estar capacitado por Deus para isso. Porque não é qualquer um que pode expulsar demônios, só quem tem autoridade mesmo. Se você não tem autoridade, se você não tem medo, o que eu te aconselho é: expulse, ore e repreenda, mas nunca coloque a tua mão na cabeça de ninguém. Colocar a mão na cabeça para expulsar é muito perigoso, porque existe a famosa retaliação. A partir do momento que você expulsa aquele demônio da vida daquela pessoa, o demônio que está naquela pessoa vai atacar você. Para você expulsar o demônio, você tem que estar preparado para o contra-ataque, para a retaliação que virá. Então não é de qualquer jeito que se expulsa demônios. Eu quero dividir com vocês uma história que eu ouvi recentemente, que me fez refletir bastante, sobre uma mulher cristã que tinha uma vizinha, e essa vizinha dela via vultos, escutava vozes, não conseguia dormir, as coisas mexiam dentro de casa, e essa cristã despreparada foi orar por essa mulher. A mulher ficou bem, né, depois da oração, porém quem começou a ficar mal foi a cristã que orou. E infelizmente isso é verídico, foi baseado em fatos reais, aconteceu aqui no Brasil. Os demônios que ela expulsou da vida da vizinha começou a retalhar essa mulher, e essa mulher não estava preparada, ela não tinha uma vida de oração, ela não tinha uma vida de jejum e ela não aguentou a retaliação. E aí ela começou a ouvir vozes, ela começou a ver vultos e no final de tudo ela ficou possuída, ela ficou possessa por demônios e ela entrou em depressão e no final ela se matou. Batalha espiritual não é brincadeira, expulsar demônios não é brincadeira. Você tem que se preparar em jejum e oração. E foi o próprio Jesus que disse: existem alguns demônios que só saem com jejum e oração. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.